Olá, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Muito bem, muita gente fala o seguinte: não gosto de trabalhar, trabalho só pode ser coisa do capiroto e tal. Como é que é? Trabalho não pode ser de Deus e tal. Não gosto de trabalhar, quando chegar no céu vou ficar só de delícia, olhando pra cima, só deitado numa rede preguiçosa pra deitar. Enfim. Bom, se você acha que Deus reserva isso para você, então eu sugeriria você ler a Bíblia de novo. A primeira coisa que eu queria falar com você é que quem criou o trabalho foi Deus, não foram seres humanos. Ou seja, muita gente é adepta do que eu chamaria de madruguismo. O que seria isso? Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Vamos lá, segundo Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ou seja, quando Deus cria o ser humano, a primeira coisa que Deus dá para o ser humano é um trabalho. Ora, você vai lavrar e você vai cuidar do jardim. Ou seja, Deus colocou o homem na terra para ele zelar por toda a criação, cuidar daquilo que Deus criou. O mundo fala que a primeira profissão do mundo foi a prostituição. Porém, contudo, entretanto, todavia, o que a Bíblia nos fala? A Bíblia nos fala que a primeira profissão do mundo foi a de zelador, gerente. Então isso é mais um mito, né? Mais uma ideia que se quebra quando se bate de frente com a Bíblia, com a palavra de Deus. Para vocês verem como é que o mundo ensina a gente de maneira deturpada, de maneira distorcida. E quando nós lemos no capítulo 19, no versículo 19 e 20 do capítulo 2 de Gênesis, fala assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente. Isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Ou seja, o que a gente aprende aqui? Deus deu uma função, uma coisa para o homem fazer. E de fato Deus não gosta de gente desocupada, né? E você percebe ao longo da Bíblia, da palavra de Deus, Deus ele só chama pessoas que estão ocupadas, que estão trabalhando, né? Vou te dar alguns exemplos. Davi ele estava cuidando das ovelhas de seu pai quando Samuel chegou na casa dele para ungir ele rei de Israel. Davi não estava preocupado em ser rei naquele momento. Ele estava só em cuidar das ovelhas do seu pai, em cumprir o seu trabalho, a sua tarefa. Eliseu, por exemplo, ele estava preocupado em cuidar dos bois, né, do seu pai. E quando Elias veio, estendeu o manto, ou seja, a autoridade, quando Deus fez o chamado, quando Deus chamou Eliseu ele estava trabalhando, estava cuidando dos bois do seu pai. Jesus, quando ele chama Mateus estava na mesa. Isso, cara, eu acho isso muito lindo, porque ele estava na mesa trabalhando, recolhendo impostos, e Jesus disse para ele: segue-me. E Mateus não se preocupou, simplesmente largou as coisas lá e seguiu Jesus. Não estava preocupado. Ele simplesmente aceitou o chamado de Jesus e falou. E Jesus disse para ele: segue-me. E ele largou tudo e foi. No céu vai ter trabalho. No céu nós teremos função. Não vamos ficar no céu de bobeira, olhando para o templo só deitados numa rede. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, fala que Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Nós já somos reis e sacerdotes do Senhor e vamos continuar essa função na eternidade. Isso significa que no céu também vai ter atividade para nós, né? Vai ter algo para a gente fazer, até porque a tarefa de rei e sacerdote é uma função onde você exige bastante trabalho. Por que Deus ele só chama aqueles que estão ocupados?
aqueles que estão trabalhando. Ora, porque Deus, ele é um Deus de atividade. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 1, nos 2 primeiros versículos, nós já vemos a palavra de Deus, Deus já agindo ali. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito do Senhor já pairava sobre a face das águas. João capítulo 5, versículo 17, Jesus ele fala aos discípulos: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Ou seja, e quando nós olhamos em Isaías capítulo 64, versículo 3, fala que desde a antiguidade ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ou seja, Deus nunca parou de trabalhar. Deus é um Deus que ele está sempre ativo, está sempre em atividade na história, intervindo nas nossas questões, intervindo no nosso agir, no nosso pensar. Deus ele está trabalhando, ele continua trabalhando, e a obra do Senhor ele não parou. A obra do Senhor não parou na sua vida, a obra do Senhor não parou na minha vida, a obra do Senhor não parou na história. Deus ele está continuamente trabalhando, e ele continua a trabalhar nos nossos dias. Ele continua a agir, o haja de Deus, a palavra que Deus disse no princípio, haja, continua ecoando nos nossos dias. Deus ele não para de trabalhar. E por isso que Deus ele chama aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão ativos. Deus ele é assim, Deus ele escolheu as pessoas que estavam mais ocupadas para serem os profetas. Olhem a história dos profetas. Olhem a história dos grandes homens de Deus. Eles estavam trabalhando quando Deus chamou eles. Então, o trabalho em si não é algo ruim. Mas o cansaço do trabalho ele veio a partir da queda do homem por causa do pecado. Porque Deus ele fala em Gênesis 3, né, que a terra dará cardos, espinhos e com fadigas o homem teria o sustento do trabalho dele. Por quê? Porque o homem ele saiu do propósito de Deus. Por causa do propósito, agora ele teria que se cansar. Entrou o cansaço do trabalho, entrou a fadiga do trabalho, entrou o fato do trabalho ser não mais algo prazeroso, mas ser algo penoso para o homem, exatamente porque ele saiu da fonte de vida que era Deus. Ele saiu da obediência de Deus, e por causa dessa desobediência veio todas essas consequências da fadiga do trabalho. Em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 28, diz o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu quero deixar essa palavra para você que está me assistindo agora. Em meio a esse mundo caótico que exige que nós tenhamos que fazer várias coisas ao mesmo tempo, e tudo num ritmo muito rápido e muito acelerado, e que muitas vezes nós nos sentimos cansados desse peso, dessa rotina, desse sistema que nos impõe, eu convido a você, mesmo em meio a isso tudo, a você colocar o seu coração em Deus, a confiar em Deus. Porque Ele, mesmo no nosso cansaço, mesmo no nosso trabalho, mesmo na nossa rotina, Ele renova as nossas forças. Ele nos dá ânimo e força para continuar. Ainda mais agora, nessa época do ano, né? Nós estamos num final de ano e nós queremos... nós temos aquela sensação de cansaço, sabe? E nós nos sentimos exaustos. Mas eu convido a você descansar no Senhor, a confiar no Senhor, porque Ele renova as nossas forças. E Jesus ele é um manso e humilde de coração, e Ele vai trocar o seu fardo pelo dele, porque o fardo dele, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Mais uma vez,
Se inscreva no meu canal, deixe o seu like e um abraço e até a próxima. Tchau!